Os britânicos ficaram de queixo caído. Por que ninguém nos contou antes? No centro de Londres, em frente à movimentada estação de Liverpool Street, onde engravatados costumam correr sem olhar para os lados, surgiu uma cena típica que parecia inaugurar o dia no distrito financeiro. Uma longa fila humana se formava, estendendo-se lentamente ombro a ombro. Fila desse tamanho. Estão distribuindo algo de graça? É o novo iPhone? Sussurravam, curiosos. Ouvi dizer que é um lugar estilo lanchonete de rua do Brasil. Será que é açaí? No entanto, não era o açaí que já conquistou o mundo, nem o nosso amado pão de queijo, mas sim algo que para nós, brasileiros, é sinônimo de abraço, a comida de panela, o feijão bem temperado, a comida caseira servida na cumbuca. Mesmo assim, antes das portas se abrirem, mais de 100 pessoas já aguardavam ansiosamente o momento da inauguração. Esse é um pequeno fenômeno acontecendo agora em Londres. Aquele sabor que para nós é arroz com feijão, do dia a dia, está conquistando corações numa esquina gelada da Inglaterra. O que será que atrai tanta gente a esse ponto? Em julho de 2021, a loja que esperava silenciosamente por esse dia no centro de Londres finalmente abriu suas portas. Na entrada lia-se Alma Brasileira. Era a estreia de uma casa especializada em comida de panela e clássicos brasileiros que gerou burburinho nas redes sociais locais. No dia da abertura, para apresentar o verdadeiro tempero brasileiro e a marca, eles ousaram. Distribuíram gratuitamente cumbucas de feijoada e baião de 2 quentinhos. Como a comida brasileira de rua seria recebida nas ruas britânicas? A resposta veio antes mesmo de abrirem. As pessoas paravam no caminho para o trabalho, hipnotizadas. Não é só um ensopado? Vale a pena essa fila toda? Questionavam alguns. Mas nas redes sociais a lenda se espalhava. O verdadeiro sabor do Brasil chegou. Dizem que supera qualquer expectativa. Comentários e piadas surgiam na fila, mas ninguém arredava o pé. Quando as portas se abriram, o que se viu foi um ambiente acolhedor, com tons de terracota e madeira rústica, lembrando as fazendas de Minas ou os casarões coloniais da Bahia. Luminárias pendentes com fibras naturais, fitas do Bonfim decorando sutilmente o espaço e um som ambiente que misturava bossa nova com batidas modernas criavam uma atmosfera inconfundível. O cheiro de alho e cebola refogando, o perfume da nossa terra, se misturava a um design moderno e mesas comunitárias de madeira, criando um espaço sofisticado que se integrava naturalmente ao cenário londrino. A beleza rústica do Brasil encontrou o estilo moderno de Londres, gravando na mente dos clientes a imagem de um lugar que guarda a tradição brasileira, mas com a casualidade urbana que a cidade pede. Ao receberem a primeira cumbuca fumegante no balcão, a reação foi imediata. Na primeira colherada, suspiros na fila. A cremosidade desse feijão é inacreditável. O que é isso? O caldo é escuro e denso, mas o sabor é complexo, tem um defumado. Como fazem isso? O tempero do refogado, o aroma do louro e das carnes curadas que subia da cumbuca. Era um mundo completamente diferente dos molhos de carne industriais ou do baquet de Bench, adocicado que os ingleses conhecem. Não era apenas sal ou pimenta, era aquele retrogosto que fica na língua, vindo do cozimento lento das carnes e dos vegetais. Essa sensação desconhecida, escondida naquela cumbuca recém-chegada às ruas de Londres, contagiou a multidão. A empolgação foi parar na internet. Fui comer no brasileiro. Superou tudo. O torresmo é crocante demais e o feijão é pura alma. Achei que fosse pesado, mas é uma obra de arte. A fila em frente à loja cresceu junto com as fotos compartilhadas. O nome, Alma Brasileira, correu pelas ruas de Londres. E no meio desse fervor, uma opinião começou a se destacar. Depois da febre do açaí e do pão de queijo, a próxima grande onda pode ser essa. Até agora a comida brasileira lá fora era vista ou pelo exotismo tropical das frutas ou pelo rodízio de carnes caro. Mas entre esses dois extremos, a cultura da nossa comida do dia a dia, simples, profunda e afetiva, começou a marcar presença. A loucura do primeiro dia não foi só por causa da gratuidade, talvez tenha sido o momento em que a comida de panela brasileira nasceu como uma nova opção real nas ruas do mundo. Quando se fala em Londres, existe o preconceito de que a comida é ruim. O país carregou por muito tempo essa fama, virando até piada. Mas nos últimos anos, isso mudou drasticamente. Com o crescimento da cidade, a cultura imigrante trouxe cores e sabores para cada esquina.
Andar pelas ruas ao entardecer é sentir o cheiro de curry indiano, ver o vapor saindo das casas de dim sum em Chinatown, topar com kebabs turcos na esquina e hamburguerias americanas lotadas. Londres convive naturalmente com os sabores do mundo. Deixou de ser conservadora para virar uma capital gastronômica. Por outro lado, Londres tem outra face. Como centro financeiro global, a cultura do almoço rápido é imperativa. Sanduíche na mão comendo enquanto corre para uma reunião é a cena clássica. E numa cidade cara, gastar 10 a 15 libras, ou mais, no almoço frio não é raro. Quero economizar, mas quero comer algo quente que sustente. Essa demanda existe. E foi aí que a comida brasileira começou a brilhar. O açaí já é comum, as coxinhas aparecem aqui e ali. A sensação de que se a comida brasileira é gostosa e tem tempero começou a se firmar. E o timing da chegada do Alma brasileira foi perfeito. Do pedido à entrega, a velocidade é impressionante. Quente, nutritivo e com preço justo. As condições que o estilo de vida londrino exige bateram perfeitamente com a natureza da nossa comida popular. De fato, desde a abertura da primeira loja em 2021, a presença do Alma brasileira só cresceu. Hoje são 9 lojas na cidade. Não só em Liverpool Street, mas em Oxford Circus e Kensington. Clientes que fogem do horário de pico, gente levando marmita para o escritório, pedidos por aplicativo. O Alma brasileira virou paisagem comum. A nossa comida rústica não é uma moda passageira, ela se integrou à rotina agitada de Londres. Ao entrar na loja, a primeira coisa que se vê é a cozinha aberta, separada apenas por um vidro baixo. Do outro lado não há segredos, cozinheiros mexendo grandes panelas de barro e ferro, o som do alho chiando no azeite, o cheiro de mandioca frita subindo, o corte rítmico da couve fininha e o barulho da concha servindo o feijão preto brilhante. Cada detalhe sensorial, tão comum nos nossos botecos, é um espetáculo raro em Londres. O processo de cozinhar ali no centro não é só tarefa, é show. Ver o prato sendo montado na hora transforma a espera em entretenimento. É o oposto de pedir e esperar sentado sem ver nada. Essa transparência e o calor do preparo surpreendem os gringos. A surpresa maior vem logo depois, no balcão de acompanhamentos estilo self-service, o nosso bom e velho quilo, adaptado. Coxinhas recém-fritas, torresmo pururuca, mandioca frita e pastéis dourados. E a alma do prato, uma bancada de condimentos com farofa crocante, vinagrete fresco, molho de pimenta da casa e azeite de dendê à vontade. Quem vai pela primeira vez fica confuso, mas logo enche a bandeja com a alegria de quem está numa feira de domingo. Nas redes sociais comentam, é mais rápido que fast food, mas o sabor é de restaurante de avó. Inacreditável. A seção de frituras é perigosa, aquela coxinha é viciante. Quando vi, minha bandeja estava cheia. E outro ponto choca os londrinos, o preço. Uma cumbuca de feijão com arroz e carne seca, custa cerca de 7 libras. Convertendo, pode parecer caro para nós, quase R$50, mas em Londres, onde qualquer salada custa 15 libras, comer comida de verdade, feita na hora, por menos de 10 libras, causou impacto. Nessa cidade onde você respira e gasta 20 libras, esse custo-benefício é insano, dizem. O conforto de um prato quente, a liberdade de escolher seus salgadinhos, e a conveniência conquistaram a rotina de Londres. Mas para fincar raízes lá, havia um desafio, a diversidade alimentar. Numa cidade global, restrições religiosas e opções de saúde são levadas a sério. O veganismo é muito forte. Por isso, o Alma brasileira entrou num terreno que no Brasil muitas vezes ignoramos, a feijoada vegana de verdade. A feijoada tradicional é baseada em porco, impossível para veganos e muçulmanos. Então, eles usaram a criatividade brasileira, desenvolveram um caldo rico usando cogumelos, legumes tostados e especiarias para dar o umami, e substituíram as carnes por tofu defumado, abóbora e palmito pupunha. Até a massa dos pastéis e coxinhas foi adaptada. Hoje, 30% do cardápio é vegano. A linha de produtos é vasta, feijão tropeiro, adaptado, moqueca vegana, dadinhos de tapioca e até pastel de palmito. Isso simboliza a postura da loja, comida brasileira é para todos. Claro, nem tudo são flores. Nas redes há críticas, sinto falta do gosto forte da costelinha na versão vegana, a fila no almoço demora demais. Mas a maioria aplaude a inclusão.
Virou o lugar onde você pode levar o colega vegano e o amigo carnívoro, e ninguém sai triste. Além disso, o Alma Brasileira estuda o paladar local. Introduziram pratos com frango muito popular lá, como um picadinho de frango ao molho, e até versões mais apimentadas inspiradas na culinária baiana, para quem gosta de calor. E claro, num país que ama fritura, o prato feito com milanesa e o combo de almoço com refrigerante por 9,95 libras viraram campeões de venda. Para nós brasileiros pode parecer uma adaptação curiosa, mas a voz local aprova, eles mantêm a alma do Brasil, mas fazem de um jeito que a gente entende. Isso prova que o Alma Brasileira não quer impor uma autenticidade rígida, mas sim criar uma tigela de comida que carregue o espírito brasileiro e caiba na rotina de Londres. Flexibilidade nos ingredientes, mas firmeza na essência acolhedora do nosso povo. E o que é essa comida para nós? É conforto, é sustância, é casa. Não é moda nova, é o que nos alimenta há séculos. Nasceu nas senzalas, cresceu nas fazendas, ganhou as ruas e os botecos. Enche a barriga e acalma o coração. Seja a feijoada completa do Rio, o feijão tropeiro de Minas, o baião do Nordeste ou o arroz carreteiro do Sul, as diferenças regionais cabem na mesma cumbuca. E o segredo está no caldo e nos acompanhamentos, a farofa que dá crocância, o vinagrete que corta a gordura, a pimentinha que acende o paladar. Essa liberdade de misturar é a profundidade da nossa cozinha. O Alma Brasileira pegou essa cultura, somou a teatralidade da cozinha aberta e ao sistema moderno de monte seu prato e levou para a cidade grande. Aquela cumbuca que gera filas em Londres é, no Brasil, o nosso dia a dia. Carrega história e cultura. Agora atravessou o oceano e foi aceita como uma nova escolha. É a cultura brasileira literalmente alimentando o mundo. E quem levou isso para lá foi o grupo fundado pelo Sr. Carlos. A inspiração veio numa viagem ao interior de Minas Gerais, parando num boteco de beira de estrada. Viu a fila de caminhoneiros, a cozinheira suando perto do fogão a lenha, servindo conchadas generosas com um sorriso, o cheiro de tempero verde no ar. Se eu pudesse comer algo tão gostoso assim todo dia, a vida seria mais rica. Essa emoção virou o Alma Brasileira. Na época, Carlos tinha apenas um restaurante simples. Mas, incapaz de esquecer o impacto daquela comida viva, decidiu que queria mostrar o preparo, o fazer na hora. Em 2000, a primeira loja nasceu no Brasil. O nome simboliza a conexão com a terra. Apoio a pequenos produtores de feijão e farinha faz parte da missão da empresa. No sabor, não abrem mão. Farinha de mandioca premium, temperos trazidos do Brasil. Embora comprem vegetais frescos locais por custo, o coração do sabor, o azeite de dendê, a pimenta malagueta, a farinha d'água vem de cá. Expandir para fora exigiu esforço hercúleo, treinar gringos para fazer o ponto certo do arroz, o tempero do feijão, a fritura seca da coxinha. Não é fácil, mas a crença é em qualquer lugar do mundo, o cliente tem que sentir o mesmo abraço que sentiria comendo em São Paulo ou Salvador. Aquele sabor rico e a textura perfeita que se sente em Londres são o resultado de técnica e paixão brasileiras acumuladas. Por trás de uma cumbuca rápida, há um esforço enorme para manter a verdade do produto. É por isso que o mundo está abraçando a ideia. O sucesso não é só em Londres. Na Indonésia, país de maioria muçulmana, o desafio foi o porco. O Alma Brasileira criou versões baseadas em carne seca bovina e frango, com molhos picantes que os locais amam. Conseguiram a certificação Halal e hoje tem mais de 100 lojas lá. Os caracteres em português na fachada já fazem parte da rotina deles. Nos Estados Unidos, o prato teve que crescer. O super prato feito com bifes enormes e ovos fritos atendeu à demanda por volume dos americanos. O sabor é brasileiro, o tamanho é americano. Na Coreia, a feijoada apimentada ganhou força. Cada país pede um ajuste e o Alma Brasileira escuta sem perder a identidade. Isso não acontece só com eles. A cultura alimentar brasileira está se espalhando. Churrascarias de luxo, cafeterias com nosso grão especial, e agora o PF Prato Feito Chique. Chegou a era em que ver uma placa brasileira numa rua estrangeira é natural. Por que agora? Primeiro, saúde. Ao contrário de fast foods gordurosos, nosso arroz com feijão é uma combinação proteica perfeita, sem glúten na maioria das vezes e sacia sem pesar tanto. É comida de verdade. Segundo, adaptabilidade.
É fácil fazer a versão vegetariana sem perder a graça. O Brasil tem uma variedade vegetal incrível. Terceiro, textura e sabor. A mistura do arroz soltinho com o feijão cremoso e a farofa crocante é uma experiência sensorial que vicia. Não é sopa, não é risoto, é algo melhor, dizem. Quarto, customização. Com molho seco com farofa sem farofa. O prato brasileiro é democrático. Se a moqueca é para dias especiais e o brigadeiro é o doce, a cumbuca de feijão é o que restaura a alma cansada. E o mundo percebeu isso. Depois de comer hambúrguer a semana toda, meu corpo pede o tempero do alma brasileira para resetar. O caldo é mágico, comenta um cliente. Vi vídeos de comida de rua no Rio no YouTube e fiquei com vontade, mas descobri que esse lugar em Londres entrega essa energia. Ver eles montando o prato é arte, parece uma dança, um samba na cozinha. Claro, tem quem reclame. Achei a textura da mandioca dura, viciei. Vou toda semana, que droga. Muitos chegam pela cultura pop, pela música brasileira, pelo futebol. O inglês pode parecer frio, mas quando encontra algo que traz felicidade genuína, ele abraça. As redes sociais provam isso. E agora a segunda fase começou. Outros restaurantes brasileiros estão abrindo em estações como Santa Pancras. Já tem gente comparando. O feijão do Alma é mais leve, o do outro lugar tem mais alho. Quero ir ao Brasil fazer um tour gastronômico, esquece o Big Ben, quero comer em Minas. Isso já vale todo o esforço. E você que está assistindo, quando ouve falar em comida brasileira, qual prato vem à sua mente? Naquela cumbuca fumegante nas ruas de Londres, reside a beleza do cotidiano que nós, brasileiros, guardamos com carinho há gerações. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo e sentiu o cheirinho de tempero daí, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte pra gente nos comentários. Qual prato brasileiro você